Olá, professor. Meu nome é Rubens e para o trabalho de produção de mudas de horticultura eu decidi escolher a espécie do rabanete e vou falar agora um pouquinho sobre ele. Entrando na parte de material e métodos, eu utilizei a semente Crimson Gigante da Top Seed com uma bandeja de plástico de 128 células e foi deixado a sol pleno com rega diária durante um período de 30 dias aproximadamente. Foi de 9 de julho a 8 de agosto de 2021. Esse experimento foi realizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Então, para conseguir realizar a avaliação estatística, foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 32 repetições, onde foi verificado a altura individual de cada planta e o peso por tratamento. Os 4 tipos de tratamento foram 4 tipos de solos diferentes, onde foi utilizado 100% humus, 50% humus e 50% terra vermelha, 100% terra vermelha e 100% areia. Aqui nessas imagens a gente tem uma ideia, né, da separação ali na bandeja de 32 células de cada um dos tratamentos. E aqui o local onde foi deixada essa bandeja, né, ao ar livre e a sol pleno. Bom, então agora mostrando um pouco do decorrer do processo, ao longo de alguns dias foram realizadas algumas fotos para verificar o andamento do experimento. Essa foi a primeira leva de fotos, onde foi em 13 de julho, onde começaram a brotar as sementes do rabanete. Aqui já em 16 de julho, 3 dias depois, elas já bem crescidas, né? Ainda não dá para ver diferença visual entre os tratamentos de tamanho, no entanto já estão se desenvolvendo. Aqui em 21 de julho nós podemos conseguir verificar alguma diferença já entre os tratamentos ali na areia e no humus, né? Nos outros solos também foi possível verificar uma leve diferença visual de vigor das plantas e de altura, mas ainda não é muito evidente essa diferença. Já aqui em 8 de agosto, que foi o dia final do experimento, já é possível verificar essa mudança, essa diferença entre os tratamentos de maneira mais expressiva. Enquanto que na areia as plantas tinham menos vigor, menor tamanho e nenhuma formação de cabeça, ali nas plantas do humus e de alguns outros tratamentos foi possível verificar um vigor maior e altura também, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, entrando agora então na parte de resultados e discussão, falando um pouco sobre o peso das plantas, não foi feito para esse caractere uma análise estatística porque não foi possível verificar o peso individual de cada uma das plantas. Então, o que eu fiz foi fazer um peso geral de cada tratamento e estabelecer uma média de peso entre essas plantas. E o que a gente verificou foi uma média bem crescente ali do primeiro tratamento até o último, né? Então na areia um valor de 0,36 gramas, ali na terra um valor de 0,50 gramas, no tratamento 3, que foi meio a meio, né? 50% terra e 50% humus, esse valor sobe um pouquinho para 0,63 gramas, e o valor mais alto foi no humus de 0,89 gramas. Bom, então agora falando um pouco sobre a germinação dessas plantas, ao final do experimento eu verifiquei uma taxa de germinação de 91%, e para conseguir realizar adequadamente o experimento estatístico, essas lacunas de plantas que não germinaram foram preenchidas com a média respectiva de cada tratamento. Entrando na análise estatística propriamente dita agora, fazendo a análise de variância a 5% de significância para a altura individual das plantas, nós tivemos um resultado significativo e o coeficiente de variação foi de 12,67%, o que é um valor interessante para um experimento realizado a campo, né? Um experimento realizado sem controle climático, né? E tudo mais. Falando um pouco então sobre o teste de Tuck para esse mesmo caractere, foi possível verificar de maneira bem clara que o tratamento 4, o humus, foi o melhor comparado com todos os outros tratamentos, né? Ali representado pela letra A em minúsculo, enquanto que o tratamento 3 e o 2 e o 1 foram de maneira decrescente, diminuindo, né? Tanto as médias quanto a classificação de Tuck. Então foi possível verificar de maneira bem clara que o humus foi o que mais se destacou ali na altura individual de cada planta. Com essas considerações, eu concluí que houve diferença significativa de peso e altura das plantas dentro desses 4 tratamentos
e que o melhor substrato para essas duas características, né, tanto o peso quanto a altura das plantas, foi o humus, enquanto que o substrato de areia se mostrou o pior para essas duas características. Então por hoje era isso, muito obrigado professor e até mais.